Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez com vocês para um quadro Que Planta é Essa, Daniel? E nesse quadro é onde eu mostro para você como você identifica uma planta medicinal. Vou mostrar as características de mais uma planta hoje para que você possa, quem sabe, encontrá-la na natureza, poder identificá-la da maneira correta, com segurança, poder utilizar nos seus tratamentos naturais. E hoje eu trago uma planta muito especial aqui, uma planta de muitas propriedades medicinais, que é o chapéu de couro. O nome científico do chapéu de couro é Echinodorus grandiflorus, mas também existe no Brasil uma segunda espécie de chapéu de couro, que é o Echinodorus macrófilos. Não importa, tanto um quanto o outro tem as mesmas propriedades medicinais, você pode usar da mesma maneira. Então, se você achar chapéu de couro para eles, são muito parecidos, o que muda é alguma coisa na flor deles, mas assim, não se preocupe. Os dois chapéus de couro funcionam da mesma maneira e você pode utilizar aquele que está mais perto de você. O que eu vou mostrar para você hoje é o Echinodorus grandiflorus, que é o que a gente cultiva aqui. Esse aqui é o chapéu de couro, então eu vou falar primeiro do aspecto geral dessa planta. É uma planta de hábito semiaquático. O que significa isso? Bom, ela sempre vai nascer perto de um fluxo de água. Aqui a gente tem um tanque de água, e nesse tanque, na borda dele, nasce o chapéu de couro. É muito comum você encontrar em brejos, alagados, beiradas de córregos, beiradas de lagoas. É muito comum você encontrar o chapéu de couro em todo o país. O gado normalmente come o chapéu de couro, então vacas, cavalos, cabras são animais que comem o chapéu de couro. Então, quando tem acesso desses animais, normalmente o chapéu de couro desaparece. Mas é uma planta de hábito semiaquático, como eu disse, e as raízes dele são raízes filtradoras. Elas fixam na beirada do barranco, mas elas também filtram a água. Então, aqui tem uma questão que é muito importante. Quando você tem um fluxo de água que você não sabe a origem, você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, uma água que vem nasce no meio de uma plantação, esse córrego passa no meio de uma plantação de soja, de milho, de cana, ou qualquer coisa parecida. Ele pode estar trazendo para você um monte de agrotóxicos para essa água. E esse chapéu de couro pode absorver isso, e isso não vai ser nada legal. Além disso, pode ser uma água contaminada, com esgoto, fezes de animais. Bom, as pessoas às vezes lavam currais e chiqueiros e jogam dentro dos cursos d'água. Isso também pode contaminar o chapéu de couro. Então, por isso que é muito importante você ter certeza que o chapéu de couro que você está comprando, que você está adquirindo, que você está colhendo, é um chapéu de couro de uma origem garantida, porque senão você pode estar comprando uma coisa que vai fazer mais mal do que bem para você. O chapéu de couro, ele não tem um caule, ele tem um rizoma. O que é um rizoma, Daniel? O rizoma é um caule subterrâneo, então ele não tem um caule visível. Todas as folhas dele vão sair diretamente do barranco. E o rizoma dele, que é uma parte mais grossa, mais tuberosa, que as pessoas vão chamar de raiz do chapéu de couro, ela fica no barranco. Então é uma coisa que a gente não vê. Então você nunca vai ver a raiz, o caule do chapéu de couro. Você vê sempre aqui, ó, mostra aqui mais perto. Você vai ver aqui, ó, os pecíolos da folha, porque isso aqui é um pecíolo da folha, é o cabinho da folha, saindo diretamente do barranco. Aqui embaixo, enterrado aqui na lama, você vai encontrar o rizoma dele. Eu não vou tirar aqui agora para você ver o rizoma, porque nem é tão importante assim. O importante é você aprender a reconhecer esse aspecto da planta, que é a parte mais externa dela. Então vamos dar uma olhada no aspecto geral de uma folha de chapéu de couro. Então, ó, esse aqui é o aspecto geral de uma folha de chapéu de couro. Muitas pessoas confundem o chapéu de couro, por nascer em áreas alagadas, confundem com vários tipos de aguapé. Então precisa tomar muito cuidado, você não está usando um aguapé qualquer aí, uma planta aquática qualquer, achando que é chapéu de couro. Porque não é. Daí precisa tomar cuidado de saber identificar mesmo a planta da forma correta, tá? Então vamos ver os detalhes dela. Quando você tira uma folha de chapéu de couro diretamente do talo dela, normalmente vem essa parte menor, essa parte mais suculenta aqui embaixo, mais macia, e branca. E aí a gente tem essa parte avermelhada, que normalmente está debaixo d'água, e essa parte verde, que é a parte que pega sol, que faz fotossíntese, e ele é esverdeado, tá? Vamos entender o caule dele. Se você olhar de perto, o caule dele tem várias estrias aqui, ó, são linhas que são serrilhadas. Quando você passa o dedo aqui, você sente como se fosse uma serrinha. Tá? E são várias, paralelas aqui, uma do lado da outra, tá? Isso aqui já é uma característica legal para você identificar o chapéu de couro. O verso dela é arredondado, ó. Ela é bem arredondada. Mas a parte da frente, que dá aqui, ó, na fenda da folha, tá vendo? A fenda tá aqui. Aqui na frente tem uma parte que é achatada, certo? Então essa parte aqui, que vai dar na fenda, é mais plana, achatada. E o verso, que é onde está toda a volta da folha dele aqui, é arredondada, sempre seguindo essas estrias como se fosse uma serrinha por cima delas. Abrindo o chapéu de couro aqui, o talo dele, você vai ver que é como se fosse uma esponja por dentro, tá? Olha aqui.
é como se fosse uma esponja por dentro. Isso aqui ajuda, isso aqui são bolsas de ar aqui dentro que ajudam ele a flutuar, né? No caso de enchentes, no caso de inundações, uma subida brusca do nível de água do rio, ele flutua. Então isso aqui é uma reserva, na verdade são bolsas de ar, né? Que fazem com que ele flutue. Então tem esse aspecto de palha ou de bucha vegetal aqui dentro do talo do chapéu de couro. Agora vamos ver a folha dele especificamente, como é que é essa folha. Bom, ela é uma folha que tem um formato meio de ponta de flecha. Você percebe aqui, arredondado na ponta, ela tem um formato de ponta de flecha. Tá? Ela tem um bico aqui e ela segue esse formato. A bordinha mais fina dela, aqui ó, muito sutil, vou pedir para mostrar mais de perto aqui, ó, é avermelhada, um marrom avermelhado. Ela tem essa linha marrom avermelhada em toda a borda dela. Quanto mais velha a folha, mais você vai ver isso. Algumas não aparecem, algumas muito novinhas ou muito pequenas não aparecem. Mas normalmente vai aparecer uma bordinha, uma linha na lateral de toda a folha. O limbo dela é feito de uma textura que ela é bastante resistente, bastante dura. Essa folha aqui que eu peguei, ela é bem novinha. Mas se você pegar uma folha mais velha, mostra aqui do lado essa folha. Essa folha mais velha, ela tem um aspecto de papelão, de papel. Ela é bem grossa, bem dura e resistente. Na parte de cima dela não tem nenhum tipo de pelo, nenhuma estrutura que forre ela. E no verso dela também não. Apenas as estrias da própria folha. Então a própria folha ela forma nervuras se você sente essas nervuras, mas não tem nenhum pelo, nenhuma estrutura que recobra a folha. As nervuras dela saem todas aqui desse ponto, que é o ponto principal dela, e elas inervam por todo o limbo, fazendo essas curvas aqui. E um aspecto muito interessante é que você tem a linha central, que é reta, e na lateral ela sempre bifurca. Então a segunda linha, partindo do centro, sempre vai bifurcar. Olha aqui e aqui. E as outras vão ser simples. Então a primeira é reta, a segunda da lateral é bifurcada e as outras são simples, fazendo curvas aqui na lateral. Então é uma forma também de identificar o chapéu de couro. Essa bifurcação aqui é bem característica e ajuda a identificar a planta. Agora eu vou mostrar para você um pendão floral. A gente não tem flores muito abertas, agora que a gente está no final da tarde, as flores abrem de manhã e depois elas vão fechando ao longo do dia. Então eu vou mostrar para vocês como é que é o pendão floral dela, porque ajuda bastante a identificar. E depois eu vou mostrar uma foto de uma flor dele aberta para você ter noção de como ela é. Vem comigo. Esse aqui é um pendão floral, né? Ele também nasce lá na base, onde nascem as folhas. Do mesmo lugar que nasce a folha, vai nascer o pendão floral. E ele vai dar esses conjuntos de flores aqui em volta de cada pendão desse. Então ele pode dar bastante ramificado, muitos pendões, pode ficar maior do que isso até, certo? E aí, aqui eu tenho as flores, né? Em cada conjunto desse eu tenho várias flores. Aqui eu tenho uma flor que fechou hoje, ó. Então eu vou deixar aqui do lado uma imagem de uma flor aberta de chapéu de couro para que você possa ver, ó. Essa aqui é a flor aberta. E elas são relativamente grandes, né? Tem pelo menos uns 4 centímetros de diâmetro essas flores. Pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, depende da região que nasce, depende da qualidade do chapéu de couro, depende de tudo isso, certo? Mas essa é uma flor aberta do chapéu de couro. Uma característica muito interessante do chapéu de couro é que onde as flores já morreram, também ficam, logicamente, os frutos e as sementes, elas estão aqui. Só que essas sementes, elas têm a tendência a germinar aqui dentro. E aí elas vão formando brotos no próprio pendão floral. Ela vai formando vários brotinhos aqui, várias novas plantas, germinando aqui mesmo nessa ponteira. E aí o que acontece? Com o peso, isso aqui vai descendo, porque vai ficando pesado, até que encoste na água. Quando encosta na água, ela enraiza e forma um novo chapéu de couro. Então é uma forma de reprodução, né? Uma forma de dispersão dela bastante interessante. Ela não depende da semente dela sair rodando por aí, até algumas acontece isso mesmo, elas caem na beirada do córrego, do rio, do lago e vão germinando, mas algumas germinam aqui dentro mesmo, formam as mudas e ela, com o peso, isso aqui desce, encosta no barranco, ela se enraiza e continua proliferando. Então essa é uma característica bem interessante do chapéu de couro. Essa é a haste floral e aí a gente tem esses conjuntos de flores que nascem nos nós, né? Você tem aqui um nó, aqui você tem um entrenó. Aqui você tem outro entrenó e um nó. Entrenó, nó. E nesse nó a gente tem esse surgimento das flores. Aqui as flores estão todas fechadas já, né? Porque já passou o horário delas. Se você olhar aqui, ó, tem 2 flores fechadas aqui. Elas são brancas do miolinho amarelo.
tá? Mas esse aqui é uma característica muito interessante. Você sempre vai ver isso aqui, esse pendão pode ser maior, bem maior, pode chegar a mais de 1 metro de altura, com uma grande quantidade de flores abertas ao longo do dia. Final da tarde as flores fecham, como essas aqui, e amanhã outras flores estarão abertas. As folhas dele que eu mostrei para vocês aqui tem em torno de 20 centímetros o limbo, mas essas folhas podem ficar bem maiores, pode chegar a 30, 35 centímetros o limbo delas, em algumas regiões, quando a planta é mais velha, podem ficar bem maiores as folhas, tá? Mas se você observar essas características que eu mostrei para você, você com certeza vai saber identificar um chapéu de couro. Se você gostaria de saber como usar o chapéu de couro, então eu vou deixar para vocês um cartão aqui em cima, onde você pode clicar e assistir o nosso vídeo sobre o chapéu de couro dentro do nosso canal. Tá? Porque aqui eu vou ensinar você a identificar e não a usar a planta. E se você quiser adquirir o nosso chapéu de couro no Empório Folivida, clique no link que está na descrição desse vídeo e conheça todas as plantas medicinais produzidas pelo autor da própria saúde. Um grande abraço para vocês, espero que essas informações tenham sido úteis e a gente se vê por aí.